Você já ouviu falar do teorema do impulso e da quantidade de movimento na física? Fica aqui nessa aula de hoje que eu tenho certeza que eu vou te ajudar muito a dominar melhor esse assunto, tão cobrado no Enem quanto em diversos outros vestibulares do Brasil. Meu nome é Samuel Calazans e serei seu professor de física aqui nessa aula de hoje. Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender melhor o que é essa grandeza chamada quantidade de movimento. Bom, pensa comigo que a gente tem um corpo que está com uma velocidade se deslocando, por exemplo, para a direita. Esse corpo está aqui com velocidade igual a 2 metros por segundo e a massa dele é uma massa de 4 quilogramas. Bom, quantidade de movimento é uma grandeza física vetorial que é calculado pelo produto massa vezes velocidade do corpo. Portanto, nesse caso, esse corpo terá uma quantidade de movimento igual a 4 vezes 2, que será igual a 8. Unidade é quilograma vezes metro por segundo. Ou seja, o produto da unidade de massa com a unidade de velocidade. Ok? Bom, quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Então, nós estamos adotando para a direita como sendo positivo. Tranquilo? Ok. Após um certo tempo, esse corpo vai para a direita e ele chega aqui com uma outra velocidade. Então, vamos supor agora que esse corpo tem velocidade de 6 metros por segundo. Ou seja, aumentou a sua velocidade, certo? E, portanto, a quantidade de movimento também irá aumentar. Nesse caso, é a mesma massa, com certeza, porém eu vou usar agora a velocidade de 6 metros por segundo para poder calcular o valor da quantidade de movimento desse corpo nesse instante 2. Você concorda comigo que agora a quantidade de movimento desse corpo aumentou. Afinal, sua velocidade aumentou. E, portanto, agora eu farei uma multiplicação 4 vezes 6, massa vezes velocidade. Ok, eu quero que você entenda aqui que a grandeza responsável por aumentar essa quantidade de movimento se chama impulso. Vamos pensar, por exemplo, em uma situação que muitos de vocês já podem ter vivido, que é empurrar um colega, por exemplo, na gangorra, no balanço. Você sabe muito bem que para você conseguir aumentar de fato ali consideravelmente a velocidade dele, você precisa ficar um certo tempo em contato com a gangorra para poder colocar ali um impulso, gerar um impulso legal na pessoa, certo? Então não adianta nada a pessoa vir, você fazer uma força muito grande, porém ficar pouco tempo em contato com o corpo para poder gerar esse impulso legal. Tudo bem. Então, impulso é a grandeza que vai variar a quantidade de movimento. E é exatamente isso que o teorema que eu vou ensinar hoje diz, que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Beleza? Então, vamos discutir melhor em relação ao impulso. Vou te mostrar a fórmula aqui e a gente vai calcular algumas coisas. Impulso também é uma grandeza vetorial. E ele é calculado pelo produto força realizada no corpo vezes o tempo de contato. Tá vendo que o tempo de contato é muito importante? Você precisa ficar um tempo legal ali para poder, de fato, fazer um impulso considerável, que vai variar a quantidade de movimento do corpo de maneira considerável também. Então, vamos lá. A unidade de força no sistema internacional é o Newton e a unidade de tempo é o segundo. Portanto, a unidade de impulso é Newton vezes segundo, ok? Muito cuidado, tá bom? Não é Newton por segundo, não. Já vi muitos alunos cometer esse erro. É Newton vezes segundo, tranquilo? A discussão que eu quero fazer com vocês aqui é exatamente em relação a esse teorema que diz o seguinte: o impulso ele é igual à variação da quantidade de movimento do corpo. Ou seja, o impulso vai ser a grandeza responsável por variar a quantidade de movimento desse corpo. Tranquilo. Então, vamos montar uma equação aqui um pouquinho mais interessante. Dá uma olhada. Se impulso
é força vezes o tempo de contato. E pelo teorema, eu sei que o impulso é a variação da quantidade de movimento. Eu vou escrever assim. Dá uma olhadinha aqui então. Impulso é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. O cuidado que você tem que ter aqui é que essa grandeza é vetorial. Então, por exemplo, uma quantidade de movimento no eixo x para a direita, normalmente a gente chama de positiva. Então, por exemplo, se o corpo está indo para a nossa direita, normalmente a gente chama essa quantidade de movimento de positiva. E se o corpo está indo para a nossa esquerda, nós vamos adotar essa quantidade de movimento como sendo negativa. Esse menos aqui é da fórmula, pessoal. Então, esses sinais de positivo ou negativo, eles entram na quantidade de movimento final e na quantidade de movimento inicial. Então, muito cuidado na resolução das questões com os sinais que vocês vão adotar. Esse é o principal fator de erro do aluno, tranquilo? Vamos ver então agora esse exercício que você vai aprender muito com a resolução dele. Olha só. Eu tenho um corpo aqui de massa 2 quilogramas e esse corpo foi solto. Então, aqui, ó, ele está caindo, ok? E ele vai colidir aqui com o chão em um ponto e vai subir, certo? Então, ele vai bater e depois ele vai subir. Tranquilo? Ótimo. O que foi dito aqui na questão, pessoal? A velocidade, logo antes da colisão aqui, logo antes dele bater no chão, é de 10 metros por segundo, ok? Então, é a velocidade logo antes dele bater no chão, dele colidir ali e sofrer ali uma força de impacto com o chão, certo? Tranquilo. E depois que ele colidiu, ele subiu, saindo aqui, ó, vertical para cima, com uma velocidade logo depois da colisão de 6 metros por segundo. Ó, o tempo de contato com o solo também foi dado. É de 0,1 segundo. Então, é o tempo de contato aqui nessa colisão com o chão, beleza? Ó, primeira coisa, galera, que vocês têm que ficar muito atentos aqui é o seguinte: essa velocidade antes da colisão, ela está vertical para baixo. E essa velocidade depois da colisão, ela está vertical para cima. Então, a quantidade de movimento antes da colisão, para baixo, nós vamos chamar de negativa. E a quantidade de movimento depois da colisão, que está para cima, nós vamos chamar de positiva. Essa análise de sinais nas grandezas vetoriais, ela é essencial. Beleza? Fica muito atento com isso aí. Então, qual que foi a pergunta aqui? Foi essa aqui, ó. Qual a força de impacto do solo com o corpo? Então, ele te deu aqui o tempo de contato, que foi de 0,1 segundo, e te pediu a força de impacto do solo com o corpo. Beleza? Com certeza, nós vamos usar o que aqui? Que eu ensinei para vocês na aula de hoje. O teorema do impulso e da quantidade de movimento. O impulso é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Então, é assim que a gente vai resolver essa questão aqui hoje. Então, vamos lá. Muita atenção aqui nos sinais. Eu disse para vocês, a quantidade de movimento antes da colisão, nós vamos chamar de negativa porque está para baixo. E a quantidade de movimento depois da colisão, nós vamos chamar de positiva porque está para cima, ok? Então, vamos lá. Impulso é quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. E eu discuti com vocês aqui exatamente essa fórmula que a gente tem que fazer, tomando muito cuidado com as grandezas serem vetoriais. Ó, a força de impacto é o que ele está perguntando, certo? O tempo de contato ele me deu, 0,1 segundo. A massa, ó, aqui em cima, 2 quilogramas. Ótimo. Então, se a massa é 2 quilogramas, nós vamos colocar ela aqui, ó, 2 quilogramas. Velocidade final, pessoal,
ele subiu com 6 metros por segundo, tá bom? Então, vou fazer o seguinte, eu vou colocar um parênteses antes aqui, ó, mostrando o quê? Evidenciando o quê? Essa quantidade de movimento final, ela é positiva porque essa velocidade de 6 aqui está para cima, certo? É aquilo que, ó, eu falei com vocês antes. O corpo volta para cima com 6 metros por segundo. Então, nós vamos usar a quantidade de movimento positiva. Tranquilo. Antes da colisão, então, ó, menos a quantidade de movimento inicial. Então, massa vezes velocidade. Aí, galera, essa velocidade de 10 que está para baixo é negativa. Então, nós vamos colocar um menos aqui, ó, vou até mudar a cor aqui para ficar bem claro. Nós vamos colocar um menos aqui, antes de tudo, mostrando o quê? Mostrando que essa quantidade de movimento aqui dentro, que é a inicial, ela é uma quantidade de movimento negativa, beleza? E nós vamos simplesmente aqui realizar a conta. Então, veja, força vezes tempo é a quantidade de movimento final, que é 12 para cima, então positivo, menos a inicial. A inicial deu 2 vezes 10, 20, porém, menos com menos dá mais. Então, 12 mais 20, 32. Então, força vezes 0,1 é igual a 32. Força é 32 dividido por 0,1, que dá 320 newtons, pessoal. Então, essa é a resposta. 320 newtons é a força de impacto que o solo faz aqui no corpo quando ele se colide aqui no chão. Beleza? Então, pessoal, essa é uma questão muito clássica nesse tópico, impulso, quantidade de movimento, nesse teorema, né, que diz que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, justamente por essa questão dos sinais. Essa análise de quando a quantidade de movimento é positiva, quando ela é negativa, isso é um fator de, assim, muito comum dos alunos errarem, tá bom? Então, fiquem muito atentos com esses sinais. Pessoal, esse foi então o exercício resolvido aqui na aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e não deixe de comentar aqui outros temas que vocês gostariam que eu abordasse aqui, que eu resolvesse aqui uns exercícios. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante vocês, beleza? Não deixe de me seguir nas redes sociais, aqui no canal do YouTube e também no Instagram. Não esqueça de comentar. Grande abraço para todos vocês. Bons estudos!